Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, vamos continuar nosso processo, nosso processo do dia a dia que a gente continua aqui, tá pessoal? Espero, espero que não tenha interferência aqui externa aqui, pessoal, para você ouvir e compreender, porque o assunto hoje que eu vou trazer não é fácil, tá? É um assunto difícil, mas que se você prestando atenção, você vai entender as coisas, tá? Porque muitos pensam que um conceito não tem nada a ver com o outro, então é separado, mas tem, você vai ver que tem a ver com o conceito, tá? Porque o conceito que eu vou trazer hoje é da psicanálise, né? É conhecida aí pela psicanálise. Mas esse conceito já vem já antigo para a gente, tá, pessoal? É o que a gente vai estudar hoje, tá? Eu espero que não tenha interferência, muita interferência aqui, pessoal, porque senão vai ser difícil de você entender isso, tá? Zoada aqui, essas coisas, vai ser difícil, tá? Entende? Então, antes de a gente começar o nosso estudo aqui, eu quero agradecer a vocês, pessoal. Sempre eu agradeço, tá? Gratidão nunca é ruim, tá? Sempre temos que agradecer. Então, gratidão, namastê, a paz do Senhor, né? Para aqueles que é da paz do Senhor, gratidão para aqueles que é de gratidão. Porque, como é que se diz, pessoal? Vocês estão assistindo, estão compreendendo as coisas, estão querendo as coisas, tá? No começo, pessoal, eu novo, as pessoas ficavam assim, com o pé atrás mesmo, é normal, tá? É normal, quem é esse aí? Tá? É normal fazer isso, você tem que fazer isso com todos, tá? Que aparece aí querendo falar de espiritualidade ou de algum grupo religioso, você tem que ter um pé atrás mesmo. Você tá certo, tá? Por isso que eu esperei e tal. E tem muita gente agora que já está inscrita no meu canal, já compreende as coisas, já estão se sentindo melhor, né? Isso que é importante, tá, pessoal? E eu fico muito feliz porque é uma coisa que eu tinha desconfiança também, tá? Mas eu confiei na espiritualidade. Ele mandou fazer, é para fazer, não tenho dinheiro, não tenho um recurso, não tenho nada. Mas o que? O que é que eu tenho? Eu tenho esse aqui, o conhecimento de algumas coisas, da Bíblia, da psicanálise, de psicologia, tá? Da espiritualidade, tenho conhecimento disso. Então, é o que eu estou passando, pessoal. E eu agradeço muito que esses conceitos têm ajudado pessoas, tá, pessoal? Pessoas até que estavam desistindo de espiritualidade, ela ia desistir da vida. Se ela desistir da espiritualidade dela, ela desistiu da vida, de viver, pessoal. A gente não pode fazer isso, tá? Por causa da situação difícil, a gente tem que entender o jogo. A situação tá difícil para você? Para mim também. A mim talvez até esteja pior, tá? Mas eu tô aqui, pessoal, sabe? Trabalhando a minha espiritualidade aqui, estudando com vocês aqui, trazendo estudo aqui para a gente pensar junto, tá, pessoal? Não podemos desistir, tá, pessoal, da espiritualidade. A gente não pode desistir de tudo aqui nessa, menos da espiritualidade, tá? Uma coisa que não é para a gente desistir. Vai ser duro?
vai ser duro, mas isso não é uma coisa de a gente pensar para desistir, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, né, por essas visualizações, por você estar acompanhando o meu estudo, né, pessoal? Aqui o estudo que eu estou passando. Obrigado. Obrigado vocês. E vamos para o nosso estudo? Graças a Deus, pessoal. Vamos para o nosso estudo. É o que o nosso estudo hoje? Deixa eu dar uma luz aqui. Vamos dar uma luz aqui para a gente saber o que é a sublimação espiritual. Tá? Esse conceito, sublimação, é um conceito que Freud trouxe, né? Que é da teoria de Freud, a sublimação. Mas essa sublimação espiritual, pessoal, já vem antes de Freud. Freud, ele delimitou ali essa sublimação, que é a energia, né? Que a gente tem que transformar aquela energia, principalmente a sexual, em uma energia positiva que socialmente aqui a gente consiga conviver com as outras pessoas, tá? Aquele impulso, né? Que ele fala que é um impulso sexual, impulso de energia, né? Todos nós temos, tá, pessoal? E o quê? O que é que a nossa consciência faz? Por isso que é sublimação espiritual, porque espiritual vem do nosso espírito. Então, o que é que nosso espírito, a nossa consciência? Ela tem um mecanismo de defesa, que é essa sublimação, tá? Por que nossa consciência tem esse mecanismo de defesa? Porque coisas, pessoas, que são insuportáveis para a gente aqui na sociedade, a gente comportar isso. Então, muitas coisas a gente teve que subliminar, tá? Teve a sublimação. Não tem como escapar disso. Ainda principalmente a gente que é espiritualista, quem é religioso, a Bíblia está ensinando a você a trabalhar essas energias, que é o quê? A transformar essa energia em uma prática boa do bem. Então, é uma sublimação. Entende, pessoal? Eu sei, Freud, ele é conhecido mais esse conceito com Freud, porque ele delimitou isso, tá? Mas isso vem antes de Freud, tá? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que usar esse mecanismo de defesa? Porque a sublimação é um mecanismo de defesa. Defesa para quem? Para a nossa consciência. Porque senão a gente não ia conseguir viver aqui em sociedade. Tá? E Deus sabe disso, pessoal. Você acha que Deus... Por que Deus não queria que Adão comesse o fruto lá? Você já pensou nisso? Por que Deus não quer que coma desse fruto? Entende? Ali era uma proteção de Deus para que não acontecesse isso com a nossa consciência, tá? A gente se separasse desse Deus, tá? Era uma proteção. Mas Deus deixou a gente escolher isso. Não faça isso. Porque se Deus quer impedir a gente fazer, Deus impede, pessoal. Mas você vê que Deus é um ser tão maravilhoso, né, pessoal? Que ele disse, ele não impede, eu quero que você tenha desejo de querer isso, tá? Entende? Então agora a gente entrou nesse processo de escolher a nossa consciência, entrou aí o livre-arbítrio, de a gente escolher se a gente vai querer ficar com Deus ou não. Porque se a gente vai ficar querer perto de Deus, a gente vai ter que acionar esse mecanismo de defesa contra as coisas que vá contra essa comunhão que a gente tem com Deus, tá, pessoal?
tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. É isso que o processo da humanidade, tá? E é o que a gente vamos estudar aqui hoje, tá? Espero que você estude aí, fique atento, porque para você entender esse conceito, tá, pessoal? Então, o que é a sublimação espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala, a sublimação espiritual é um conceito, então, é um conceito, né? Trazer, que se refere ao processo de transformação de emoção em desejo mais baixo em experiência espirituais mais elevadas. Então, é um processo que a nossa consciência tem que fazer, transformar a emoção e desejo. Então, pessoal, o nosso pensamento, emoções, desejo é o que, pessoal? Que a gente estuda aqui na espiritualidade. São energia. Então, ele está falando de energia, tá? É o que Freud também está falando de impulso, está falando de energia. Então, ele fala que esse sublimação espiritual é um processo de transformação, porque você tem que transformar aquela energia em uma experiência espiritual mais elevada. Tá? É isso que é sublimação. Freud falou disso também, tá? Aí ele fala, essa prática é frequentemente associada às tradições esotéricas, filosóficas, onde o indivíduo busca transcender suas limitações humanas em um estado de consciência superior. Então, é o nosso trabalho, né, pessoal? A gente está trabalhando a nossa energia do corpo, nossos maus pensamentos, nossos desejos, nossa emoção, sabe? Raiva, a gente está trabalhando raiva, ódio, sabe? Ira. Então, quando a gente está fazendo isso, o que é que a gente está fazendo? A gente está sublimando, pessoal. Porque a gente quer transformar aquela energia negativa em energia positiva para a gente alcançar um estado de consciência superior. Porque se a gente não faz isso, pessoal, a gente não alcança um estado de consciência superior, tá? A gente não vai alcançar. Então, por isso que é devagar. A gente trabalhando, porque a gente tem bagaceira, tá, pessoal? Essa é a verdade. Né? Ninguém aqui é santinho, tá, pessoal? Todo mundo tá tentando melhorar. Por isso que a gente tá estudando coisas espirituais, tá? Tá tentando melhorar para a gente entrar no estado de consciência desse superior. Mas a gente só vai entrar no estado desse consciência quando a gente trabalhar essas energias baixas, que ele fala que são as emoções e desejo baixo, tá? Que são energias baixas, tá? Então, o indivíduo busca transcender suas limitações humanas. Então, o que é limitações humanas? São essas emoções, pensamentos baixos, são as limitações humanas, tá? Em um estado de consciência superior, para que a gente tenha um estado de consciência superior. Porque quando a gente entrar nessa frequência, né, você deixando o corpo, você vai para uma dimensão superior, pessoal. Você não vai ficar por aqui zanzando pelo umbral espiritual. É o que está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Porque não está entendendo o jogo, não está entendendo como é que tem que fazer as coisas. Está perdido, tá? Dormindo. Precisa acordar. Aí ele fala, a sublimação espiritual envolve canalização de energia interna para fim mais nobre, promovendo o crescimento pessoal, espiritual significativo. Então, ele fala que essa sublimação envolve a canalização. Então, a gente vai buscar energias superiores, né? A gente vai trabalhar nossa energia interna para buscar energias superiores, que são as energias nobres, tá? Da nobreza do rei, que é Deus, né?
Entende? A gente vai buscar essas energias. Porque se a gente tem ira, ódio, a gente procura a Bíblia, a gente está fazendo coisas baixas, sexuais, sabe? Não tem um controle. Então, a gente está canalizando energias baixas, pessoal. Então, o trabalho da espiritualidade é fazer você canalizar energias altas, tá? Que é da nossa alma divina, que é o que? Fazer o bem, amar o próximo. Quando você está praticando isso, pessoal, isso significa que você está buscando energias superiores, tá? Porque aqui no mundo só tem energia baixa. É cada um mentindo pro outro, é fazendo mal pro outro, enganando o outro, como é que se diz? Comportamentos totalmente inadequados. Então, o mundo tá assim, tá, pessoal? Não é só o Brasil, não é só, né? É o mundo, tá? Tá todo mundo nessa aí porque precisa canalizar essas energias superiores, nobres, tá? Para promover o crescimento o quê? Pessoal da sua personalidade, né? E espiritual. Então, da sua consciência. Então, você vai crescer. Tem que crescer, pessoal, tá? Não pode ficar parado. A gente tem que melhorar. Porque se você fica em um lugar e não melhora, pessoal, tem alguma coisa errada. Você tem que buscar um lugar onde você melhore espiritualmente, tá? E pessoalmente. Por isso que eu não aceito, pessoal. Isso não entra na minha cabeça. Pessoas que estão em grupo religioso aí, principalmente os evangélicos, enganando, pessoal, mentindo, fazendo muteiro. Uma pessoa dessa não está consciente. Ela não está trabalhando o crescimento espiritual dela, pessoal. Tá? Engano puro, tá? Aí, o que é que ele fala mais? A raiz da palavra sublimação em latim significa sublimation, tá? Que significa o quê? Purificar, expurgar de tudo que é estranho ou impuro. Então, olha, a origem é latim sublimatio. Então, a própria raiz da palavra sublimação já está falando. É uma purificar, então uma purificação, expurgar, então você vai expurgar aquilo que é ruim, porque, por exemplo, a gente come comida, na hora que as nossas fezes, a gente está expurgando aquilo que não precisa para o nosso corpo. O corpo tem essa inteligência. Então a gente come, ele produz lá, ele tira as substâncias para o corpo que precisa, e aquilo que sai na fezes é o que não precisa. Então, você está expurgando. Então, é isso que significa a nossa consciência elaborar essas energias, tá? A gente vai elaborar, tirar o que precisa, purificar ali, e o resto a gente vai expurgar. O que é estranho, o que é impuro para a gente. Você vê a raiz da palavra, ela já está dizendo tudo, pessoal, tá? Aí ele fala, a ideia de sublimação espiritual tem raiz em diversas tradições religiosas e filosóficas ao longo da história. Então, você vê que ao longo da história, da religiosidade, da filosofia, das tradições, né? Já falava sobre essa sublimação. Por quê? Quando você vai para a igreja, o pastor disse, não faça isso, tal, fica lá obrigando você. Então, ao longo da história, a religião veio querendo proibir coisa, é o quê? Mas ela não trouxe a consciência por que a pessoa está fazendo aquilo. Aqui é diferente, pessoal. Eu estou trazendo um estudo para você tomar consciência. Você próprio vai ter que buscar força para suportar as coisas aí. É sua consciência. Mas o que é que a religião faz? É proibido, você não pode. Se você fazer, vai tomar açoite, você vai sair da igreja. Então,
em vez de ele trazer a consciência da pessoa, ele está colocando medo, ele está colocando outra energia baixa ainda, que é o medo, que é uma energia bem pior, tá, pessoal? A energia do medo não é boa. Então, a pessoa às vezes não faz, ai, com medo de. Às vezes com medo até de Deus, ai, ele vai me castigar, ai meu Deus. Entende? Então, a maioria ao longo da história, o pensamento das pessoas vieram nessa sublimação, que é uma castração, onde castraram as pessoas, tá? Porque, pessoal, era para eles darem o conhecimento, a consciência, para ela ter como fazer como esse processo dessas energias. Porque a energia sexual, você não tem como conter isso, pessoal. E às vezes a igreja, para conter isso, eu quero que eles fizeram, o padre não pode casar, tal, não sei o que, as feiras também. O que é que aconteceu? Aconteceu aí o que você conhece da história. Você não pode brincar com a energia. Você já viu o menino na hora que vai tocar na energia? Menino, não brinque com a energia. Tá? Porque é uma energia que está sexual, é o que Freud fala. Você não pode brincar com ela, porque você tem que equilibrar ela, tá? Você tem que ter uma vida espiritual, buscar energia, mas você trabalhar essas energias também baixas, tá, pessoal? Para que você não tenha um comportamento, ela não domine você aqui. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Até verbalmente, essa energia está dominando. Olha os tipos de música que está sendo verbalizada. Por quê? É problema dessa sublimação lá, tá, pessoal? Porque olha o tipo de música. É bunda, falando tudo de sexo, tudo de sexualidade. Então, porque foi uma sublimação, coisas reprimidas que eles não estão colocando fisicamente, não estão praticando, eles estão colocando verbalmente para fora. Porque a energia vai ter que sair. Ou sai pela boca, sai pela algum lugar. A energia não pode ficar presa. Tá, pessoal? Então, era um mal que foi criado no primeiro século pelas igrejas aí que veio, e agora a igreja evangélica também. Você viu que aconteceu essa repressão, pessoal. Não pode reprimir as pessoas. Você tem que dar conhecimento às pessoas, para as pessoas entenderem as energias que a consciência dela carrega, tá? Ela saber sublimar isso aí, saber elaborar essa energia, para ela saber equilibrar. É o que a gente faz aqui na espiritualidade. Tem que equilibrar todas as partes de energia, pessoal. Mas tem pessoas que não querem pensar, eu sou da igreja, não quero pensar em sexo, não quero pensar. Para que você está fazendo isso, pessoal? Para que você está. Eu não quero pensar em sexo, eu não quero. Né? Os religiosos são assim, pessoal, tá? Não existe isso, pessoal, tá? E muito vai dizer, não, eu não penso, eu não quero sexo, para dizer que é. Não, pessoal, essa é uma energia que todos nós temos. E todo mundo pensa em bagaceira, tá? Normal, é só você equilibrar isso. Simples, tá? Tem uma fonte segura, onde liberar essas energias, viver as emoções, tá? Porque se você não libera essas energias, você vai liberar verbalmente. É o que aconteceu agora com os músicos, os compositores. Você vê o tanto de música com cunho sexual, pessoal. Olha aí, né? Se eu estou falando alguma coisa, bote. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Coloca aí na rádio aí, principalmente aqui da Bahia, as rádios aqui. Olha os pagodes que ele faz, as músicas. Até música romântica aí eu vi de cunho sexual, pessoal.
Porque essas pessoas estão liberando verbalmente. Significa verborrea. Está colocando para fora aquela energia, tá? Entende? Porque foi reprimida. Aconteceu muitas coisas dessas. Por isso que a arte está servindo para liberar essas coisas, tá? Mas a arte deveria ser uma coisa para liberar essa coisa, mas com aquilo, com poemas, com coisas que vinham trazer a ilusão da consciência, né? Para a gente elaborar a essa energia. Mas olha como é que está trazendo essa verborrea, tá? Aí ele disse, ao longo da história, né? Desde o ensinamento de Platão até a prática do budismo e do hinduísmo, a transformação do eu inferior em um eu superior tem sido o tema recorrente. Então é desde lá que se vem falando sobre essa sublimação, tá, pessoal? Que desde Platão até a prática do hinduísmo, do budismo, né, que são religiões mais antigas, que eles falam de transformação do eu interior, então, do homem terreno, né, o homem aqui da terra, inferior, para um eu superior, para um homem espiritual de mente superior. Tem sido o tema recorrente. Então, vem falando aí as tradições. Aí ele fala, essas tradições enfatizam a importância da autorreflexão e da disciplina espiritual. Então, essas tradições estão trazendo a autorreflexão dessas pessoas. E para que ela entre numa disciplina espiritual, tá? Então, vai haver sublimação desse eu inferior, que é o desejo e as emoções. Você tem que subliminar essas coisas, essa energia. Como meio para alcançar a sublimação, permitindo que o indivíduo se liberte do desejo material e se conecte com o divino. Então, as religiões, porque eles sabem, a religião sabe, para você ter uma conexão com o divino, você não pode estar pegado às coisas materiais. Se o seu ego, ou sua consciência está pegada ao ego, a seu desejo, às coisas materiais aqui, Deus não fica em primeiro lugar. E o que é que a Bíblia fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as demais coisas depois vai ser acrescentada. Quando esses desejos, essas coisas dominam a nossa consciência, Deus não está em primeiro lugar, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Então, as tradições vinham ensinando as pessoas a controlar as energias dessas pessoas, tá, pessoal? Para que ela se conectasse com, como é que se diz? Com a espiritualidade, com o Deus dela, tá? Mas só que as religiões, pessoal, os grupos aí religiosos, colocaram isso como uma repressão muito forte, tá? E não era. Era para trazer consciência às pessoas, tá? Esconder os conhecimentos, porque era para trazer o conhecimento às pessoas, esconderam e aí trouxeram como repressão para as pessoas. Não era para trazer como repressão, tá? Porque melhorou um pouco, melhorou, as pessoas não estão fazendo mais isso. É igual você reprimir a criança, sabe? Você ir para ir trazendo conhecimento àquela consciência, porque a criança é uma consciência que não tem consciência e você trazendo. Meu filho, você não tem que fazer isso por causa disso, isso. É assim que a Bíblia toda está aconselhando a nossa consciência, pessoal. Por isso que Deus chama a gente de filho. Ele trata a gente como uma criança.
porque a gente não tem o conhecimento que ele tem. Filho, faça isso, filho. Por isso que trata assim, porque ele está cuidando da nossa consciência, tá, pessoal? Então, o problema dessas religiões, tanto orientais como agora a, as católicas, evangélicas, foram a repressão forte, tá? Principalmente sobre a energia sexual, tá, pessoal? A repressão forte sobre isso é para trazer consciência. Então, eu estou trazendo consciência. Você não é obrigado a nada aqui, tá, pessoal? Eu não estou falando, eu estou trazendo consciência. Se você tomar consciência, despertar, aí sim, tá? Se não, não posso fazer nada. Tá, pessoal? Aí ele fala que a sublimação permite que o indivíduo liberte o desejo material e conecte com o divino. Então, era para isso, a intenção para isso, mas era para trazer conhecimento para a pessoa tomar a decisão dela. Não era para colocar uma coisa como repreensão, tá? Foi o que aconteceu aí ao longo da história, que vocês conhecem melhor do que eu. Tá? Aí ele fala, aí ó, essa sublimação Freud trouxe também, né? Ele fala, segundo Sigmund Freud, diz que a sublimação é uma parte do mecanismo de defesa da nossa mente. Então, essa sublimação é uma parte do nosso mecanismo de defesa da nossa mente. Por que defesa? Porque vai causar dor, mal à nossa consciência. Então, tudo que vem causar dor, mal-estar a gente, a consciência é muito inteligente. O que ela faz? Ela sublima, ela lança no inconsciente. A sublimação, é isso. Tá? Esconde. Mas o negócio não é só para esconder. É para você cuidar daquela energia, porque aquela energia, às vezes, foi coisas sexuais que você sublimou, que você é de um grupo religioso, aí você sublimou alguns desejos sexuais. Porque senão você ia ter repreensão dos religiosos. Tá? Então, mas o que? Agora, você com conhecimento da espiritualidade, é o que a gente está estudando, que sabemos que tudo é energia, nosso pensamento, nossa emoção, nosso desejo, né? Nossos sentimentos são energias. É a gente cuidar dessa energia. É igual a pessoa que tem trauma, pessoal. São energias, tá? Que a gente precisa cuidar dessas energias, liberar essas energias para que você funcione bem. Entende? É igual, também é energia. Trauma, às vezes você tá com mágoa de uma pessoa, tá com ódio lá. São energia que você tá lá no seu corpo estagnando. Então, ela vai ter um momento de sair. Se ela não sai pela boca, não sai pela... Ela vai sair no corpo como doença. Para avisar, a consciência está avisando a você que tem algo de errado com a sua consciência, com o seu espírito. Você está precisando, então. Essa é a linguagem da alma. Tá? Tem até um vídeo aqui no meu YouTube que eu falei que é a linguagem da alma, que quando acontece isso, é o que? Como é que se diz? Sublimação é o que eu estou falando, né? É o que? É o que os psicólogos falam aí, né? Que quando a pessoa, a doença vem de coisas da emoção, né? O Freud também falou sobre isso, tá? Entende, pessoal? Então, é isso que vai acontecer, tá? Se você não cuidar, a primeira coisa que acontece, você sublima, né? Você lança para o inconsciente. A energia não foi embora não, tá, pessoal? Ela tá permeando seu corpo espiritual, corpo emocional, ela tá ali. Então, se você aí tem um corpo físico, o que é que ela vai fazer?
ela vai lançar para o corpo físico, para avisar você, ó, tem algo errado aí. Então, por isso que você tem que conhecer você, como é que se diz? A espiritualidade faz parte do autoconhecimento. Para você conhecer essas emoções, essas coisas. Quando você não estiver sentindo bem, você procura ajuda. Eu não estou me sentindo bem. É isso. O que é que aconteceu? Então, você vai para psicólogo, você vai se abrindo, aquilo vai melhorando para você. Porque você vai liberando através da sua fala, vai liberando aquela energia que está ali. Por isso que quando a pessoa vai para o psicólogo, um psicanalista, ele começa a falar as coisas que está afetando a ele, a consciência. Quando ele 2, 3 sessões, quando vê ele já estou melhor, doutor. Foi igual eu atendendo lá uma paciente, foi na faculdade, né? Ela aí foi 3 sessões comigo, ela falando as coisas que tinham acontecido, né? Problema de família, mágoa, ódio que a pessoa. Aí ela foi se abrindo, foi liberando. Aí eu tô até me sentindo mais melhor. Por quê, pessoal? Porque você está liberando aquela energia pela boca. Você está liberando por algum lugar. A energia tem que sair, pessoal. Tem que trabalhar, tá? É isso que aqui a gente faz. Aqui na... a gente trabalhando aqui a espiritualidade é isso, tá? Por isso que eu digo que os psicólogos estão fazendo a trabalho da espiritualidade. Porque ele vai melhorar ali o quê? Aliviar a pressão que está sobre a consciência daquela pessoa, tá? Alguns sabem, outros não sabem de nada, tá? Aí ele fala, o mecanismo de defesa utilizado para podermos enfrentar nossa angústia que surge de um determinado medo com o qual não sabemos lidar. Então, por isso que a energia do medo, pessoal, não pode estar ali. A angústia vai vir sobre você, tá? Por isso que... E a maioria das pessoas, quando vai procurar psicanálise, vai procurar uma terapia, é quando a angústia já está dando até ansiedade nela, já está afetando o corpo, né? Mas aquilo ali já deve estar, ó, há muito tempo ali, tá, pessoal? Aquela energia, porque às vezes foi mágoa, ela guardou mágoa de alguém, ódio, ira, ou então problemas sexuais. Ela não está sabendo lidar com essa energia, tá, pessoal? Aí ele fala, a sublimação surge para direcionar nosso impulso a algo que seja socialmente aceito. Então, a sublimação vai sublimar para que você não coloque direcionar aquela energia para que você sublime, para que você seja aceito pela sociedade. Já pensou? Atos sexuais que você quer fazer aí, é estranho aí que não pode fazer. Você sublima. E isso acontece lá já na... Freud fala sobre isso, que eu já falei aqui, no complexo de Édipo. Você sabia? A consciência lá já é afetada, porque no complexo de Édipo o Freud fala que o filho deseja a mãe, né? A filha deseja o pai. Então, nesse complexo lá de Édipo, que já começa ali, a gente tem que interditar, tem que ver interdição para que não haja... porque ele tem que criar essa lei, tá? Ele vai ter que viver em sociedade aqui. Ele não pode fazer tudo aqui, tá, pessoal? Os impulsos sexuais, tá? Freud, inclusive, sugeriu que se trata de uma via de elaboração das pulsões, então, pulsões sexuais da energia, com a capacidade de deslocá-lo. Então, você pega aquela energia que você coloca em outro, coloca na arte, coloca na música. Então, você pega aquela energia que tá, você desloca para um lado. Esse era o tratamento que Freud fazia
para que a pessoa, aquela pulsão, não ficasse atrapalhando a consciência da pessoa, tá? Aí ele fala, então, podemos entender que o mecanismo onde somos capazes de reorientar nossa angústia e direção a uma conduta que não nos causa prejuízo no âmbito social. Então, a gente tem que fazer com que essas energias sejam a nosso favor, não contra a gente. Porque se a nossa consciência não sabe controlar essas energias, esses impulsos, principalmente sexual, a gente vai causar prejuízo no âmbito social. A gente não vai ter uma sociabilidade aqui, conviver com o outro. Vamos querer devorar um ao outro. E é por isso que a humanidade está assim, pessoal. Um querendo devorar o outro, tá? A humanidade é isso aqui, tá? É um querendo devorar ou comer o outro aí vivo aí, tá? Parece até brincadeira. Mas isso é verdade, pessoal, tá? Porque por isso que temos que ter o controle. Por isso que a Bíblia, a Deus, veio para controlar, dar consciência a essa consciência, para ela controlar essas energias, tá? Uma pessoa, um ser cristão, uma pessoa, ela ter uma consciência elevada que ela controla todas essas energias, tá? É isso que a gente precisa entender, tá, pessoal? Ter uma consciência. Mas o que é que fizeram na humanidade? Tiraram o conhecimento. Então, a Matrix sabia disso, tiraram o conhecimento para você não ter conhecimento, para não equilibrar energia nenhuma, para você ficar aí desordenado, para você ficar preso aqui. Então, foi o plano dessa Matrix, desse ser que a gente conhece como o príncipe desse mundo, os príncipes das trevas, que está trabalhando contra a gente. Tá? Então, ele fez isso aqui nessa realidade. Então, os conhecimentos que tinha aí foram escondidos. Alguns, né? Graças a Deus ainda que ficou ainda algumas partes aí, por mais mexida ainda ficou algumas partes aí na Bíblia, em alguns apócrifos aí que foram escondidas, sabe? Para o quê? Para que a gente tomasse uma consciência superior e pudesse dominar essas energias baixas. Mas o que é que está acontecendo com a humanidade? As energias baixas estão dominando as consciências deles. Por falta de espiritualidade e do conhecimento, por falta de ele ter a conexão com Deus. Enquanto ele fica na energia baixa aí, vai ficar longe de Deus. É isso que foi feito, tá, pessoal? E Freud veio falando sobre isso. Aí ele fala, Freud dizia que a cultura reposa totalmente na correção do instinto. Então, a cultura, a sociedade vai reprimir todo o nosso instinto, aquele instinto humano que a gente tem aqui do eu inferior. A cultura veio para refrear isso, tá? Não, você não pode fazer, você não pode. Então aí a gente suprima. Por isso que os psicopatas e aqueles que ele tem problema com essa lei interna, porque é uma lei interna, tá? Da nossa consciência. Se você não obedece essa lei interna, dificilmente você vai obedecer a lei, as regras que são criadas aqui. Por isso que as leis que são criadas aqui são para a gente obedecer, pessoal. Mas vê que a humanidade está obedecendo alguma regra, alguma lei. Mas são criadas, tá aí, né? Eu estava até vendo como é que se diz, o pessoal que vende, né? Aí chegou a fiscalização, o cara disse, ó, tá escrito aqui na lei que se o produto estiver danificado, você tem que devolver o dinheiro para a pessoa. Aí o cara lá da loja não queria cumprir a lei, mas está escrito aqui na lei. Você tem aí a lei do consumidor aí? Ah, eu tenho, mas aqui não funciona assim. Aí,
Entende? Então, são essas coisas, pessoal. Quando a gente não está obedecendo a lei aqui, é porque tem alguma falha na lei interna, tá? Tem algum problema. Aí ele fala, nesse sentido, podemos afirmar que há assunto que não aceito no âmbito cultural e por meio de sublimação podemos reorientar o que não causa angústia tal assunto no nível de expressão. Então, cada cultura de país, de uma cidade, de um estado, a cultura lá, né? A gente cresceu ali, nasce naquele costume. Então, imagine as mulheres lá do muçulmano. Você vê como ela se veste? Ela não se veste como aqui, principalmente do Brasil aqui, da Bahia. São shortinho, topless, tal, aparecendo tudo. Então, segundo aquela cultura, aquela mulher já vem nascendo naquela repreensão, ela se acostuma com aquela roupa, botando, cobrindo aquilo tudo, tá? Se ela muda para o Brasil, ela pode passar um tempo até com o estilo de vida que ela aprendeu, mas ao passar do tempo, a cultura daqui, ela vai percebendo e vai deixando. Ela vai vendo e vai se identificando igual às mulheres que existem aqui. É isso que acontece, tá, pessoal? É normal, tá? Então, segundo cada cultura, as pessoas se comportam, né, por causa disso, porque na cultura dele lá é errado. Então, a mulher não quer ter angústia, não quer entrar na... Então, ela sublima muitas coisas ali. Tá? Acertou o pneu, foi fácil. Acertou o pneu, foi. Aí... Você vai trabalhar hoje? Aí ele fala... Deixa eu ir com ela hoje. Aí ele fala... A psicanálise... A psicanálise freudiana, né, é um método de investigação da mente humana e o tratamento de transtornos mentais criado por Sigmund Freud no século XIX. Então, foi aí que Freud trouxe esses conceitos de sublimação no século XIX, porque ele estava investigando a mente humana, os transtornos mentais que aquelas pessoas estavam tendo. Que naquela época, no século XIX, a repreensão, principalmente religiosa, era muito grande, tá? Muitas mulheres teve problemas sexuais, sabia? Naquele tempo, homens também. Tudo isso por causa da repreensão religiosa daquela época, século XIX. Mas antes de Freud, já tinha esse conceito de sublimação, porque as religiões já vinham com isso. Tá, pessoal? E Freud só fez pegar essa deixa aí do comportamento humano, porque ele estava vendo. Então, ele viu que a maioria do que as mulheres que ele atendia tinha repreensão por causa da religiosidade, principalmente sexual, né? Foi até onde, quando as mulheres iam para o ginecologista, que tinha lá a liberação da, como é que se diz, a mulher se aliviava e até melhorava psiquicamente, tá, pessoal? Por isso que é uma questão até de saúde mental a gente trabalhar essas energias, tá? Freud viu isso, tá? Foi por isso que ele trouxe que as pessoas trazendo, que as pessoas da religião tinha sublimação, que era essa sublimação espiritual, tá? Aí ele fala, a psicanálise freudiana tem como objetivo tornar consciente o pensamento e a motivação inconsciente. Então, essa é a motivação. Coisas que estão no consciente, trazer a consciência para a gente trabalhar aquilo. E ele fala, de modo a liberar emoções e experiência reprimida. A partir daí, o paciente pode identificar a sua origem do seu problema e resolver o problema com raiz no passado. Entende, pessoal? É isso o objetivo da psicanálise. Então,
Olha a espiritualidade. A gente está trabalhando as energias, as coisas. É para quê, pessoal? Não é para isso também, para liberar essas energias, esses bloqueios emocionais, coisas. Não é isso que a gente está trabalhando a, como é que se diz? A espiritualidade? Você entende que a psicanálise tem a ver com espiritualidade? Freud estava falando de espiritualidade, mas de outra linguagem, de outra forma. Porque se ele faz isso, trazer consciência para a pessoa perceber aonde é o erro dela, a emoção, e a pessoa ali libera aquelas energias reprimidas, né? Ela identifica a origem do problema dela. Então, é a mesma coisa aqui, pessoal. Eu estou trazendo consciência para você entender aonde é que está o seu erro, aonde é que você tem que ser. Como é que se diz? Se libertar das coisas que está prendendo a você. Tá? Então, você melhora. É por isso que quando está aqui na espiritualidade, melhora. E você tem na comunhão com Deus que vai ajudando a você. Tá? Então, ele estava ali fazendo isso, é espiritualidade, tá, pessoal? Mas só que ele colocou o nome lá de psicanálise freudiana, tá? Que ele estava estudando ali o inconsciente, as motiva o pensamento, o que é que está motivando essa mente, essa consciência da pessoa? Então, ele está trabalhando a consciência da pessoa. Então, tudo que trabalha a nossa consciência é espiritualidade. Tá, pessoal? Ele colocou isso de uma forma porque naquele tempo a religiosidade estava reprimindo as pessoas. Tá? No século XIX, lá, quando ele surgiu, a investigação das mentes humanas lá, ele criou esse psicanálise freudiana, tá? E ele foi ridicularizado porque ele falou muitas coisas que naquele tempo como é que se diz? O conceito religioso era forte, então ele foi colocado de lado. Depois que foram dando importância porque ele escreveu. Então é assim, tá, pessoal? A pessoa depois foi dando importância do que ele estava falando. Mas ele estava falando aqui da identificação que a pessoa tinha que tomar consciência dos problemas de origem consciente. Aquilo que foi reprimido, né? Sublimado, foi reprimido, sublimado, era para trazer a sua consciência e você perceber, não, é aqui que é o meu problema, eu tenho que liberar essas energias. Então, e através da terapia, as pessoas falando, aquilo ia sendo liberado, tá? É isso que é uma terapia, pessoal. É isso que é uma psicanálise. Tá? É um trabalho terapêutico, é um trabalho da espiritualidade, da consciência da pessoa. Porque ele vai melhorar a consciência, tá? Ele vai trabalhar as energias do corpo físico, do corpo emocional e do corpo espiritual também. Tá, pessoal? Trabalhar a mente da pessoa. É isso, pessoal, tá? É a mesma coisa, mas só que ele trouxe de outra forma, tá, pessoal? Aí ele fala, a partir daí o paciente pode identificar a origem do seu problema e resolver o problema com a raiz no passado, tá? Por isso, às vezes ele fez muita hipnose, né? Mas ele viu que não resolvia o problema a hipnose, tá? Só era sublimar. Então você tem que trazer a consciência. Então, você tem que dar autoconhecimento para a pessoa, deixar a pessoa falar onde ela tem a dor, os problemas, e trazer aquilo, olha, é isso aí, isso que você está sentindo precisa melhorar. É isso. E a pessoa ia tomar. Então, e na hora que ela está verborrando, né? Tá falando, ela tá liberando energia. Porque a nossa energia é liberada pelo falar, pelo pensamento, tá? Emoção é energia. Então, o que é que a gente estuda na espiritualidade? Que tudo é energia.
Então, quando você fala, você está liberando a energia. Por isso que uma pessoa que está com raiva, aí vai se desabafa ali, ela liberou aquela energia. Entende, pessoal, como uma coisa tem a ver com a outra? Agora fizeram isso, né? Freud fez isso por causa que no século XIX, né? A religião era fortíssima, tá? Principalmente aí da igreja católica era fortíssima. Então, reprimia tudo, tá? Aí ele fala, o autoconhecimento e a psicoterapia são grandes opções para explorar isso. Então, o autoconhecimento é o que a gente faz aqui na espiritualidade, tá, pessoal? E a psicoterapia, que é o quê? Que era o que Freud criou, que era chegar lá para ouvir o paciente. Por isso que eu estou aqui aberto também para ouvir você, tá, pessoal? Muitas pessoas foram curadas aí de muitas coisas que elas sublimaram aí, aqui conversando comigo, tá? Pessoas que estão no meu canal. Elas melhoraram conversando comigo, tá? Diz que até, ai, irmão, se eu pudesse eu ficava conversando com você o tempo todo. Tá, pessoal? Mas é isso, porque melhora quando você libera a ira, a verborréia, você melhora, tá, pessoal? Aí ele fala, como falamos acima, a sublimação é um mecanismo de defesa que age como guia para a nossa angústia, nos levando ao outro plano, o plano espiritual, né? Acabando se expressando de uma forma mais saudável. Então, leva você para um plano mais leve, sutil, espiritual, tá? É um mecanismo, é por isso que tem esse mecanismo. Porque quando vem essas energias lá, a consciência, ele tem esse mecanismo de defesa para que a gente não atinja a nossa consciência. Então, por isso que é... E por que temos que usar esse mecanismo de defesa? Porque é uma proteção para a nossa consciência. Então, por isso que tudo que Deus fala, não faça isso, não faça isso, é o quê? Como é que se diz? É porque Deus não é mal, não quer que você faça nada, não. É porque Deus está cuidando da sua consciência para que a sua consciência não se separe da comunhão com Ele, com Deus, porque você tem que estar numa vibração mais alta. E quando você entra numa vibração baixa, você tem uma separação da espiritualidade. Tá, pessoal? Então, não é porque Deus é mau. Quando está falando não, os apóstolos eles usaram os apóstolos para falar não faça isso, não, tá? As pessoas se zangam, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. É cuidando. Aquilo ali é um cuidado. É tipo o pai. A criança não sabe que pegar na tomada vai dar um choque. Você vai morrer. A criança não sabe. Aí o pai disse, não mexa nisso. Aí a criança vai lá e mexe e toma um chá. Entende? É igual a gente, pessoal. Deus fala, não, não faça isso, não. E a gente vai lá, faz e toma um choque. Tá? É uma relação de pai e filho, tá? Aí ele fala, dessa forma nossa mente acaba nos protegendo. Nosso impulso pode até dar ideia de fazer coisa fora da lei. E por isso passamos a orientar nossa angústia para assuntos que são compreensíveis para a nossa sociedade, liberando nossas tensões. Então, você usa a energia, libera essa energia de outra forma que não venha causar mal às outras pessoas, às vezes até causar bem, tá? Porque aquela angústia, aquela coisa não pode ser colocado, aquele mal, aquela coisa, o pensamento, principalmente de energias baixas, não pode ser colocado aqui na sociedade. Porque senão você não vai viver em sociedade. Uma pessoa dizer, eu vou matar uma pessoa. Não é uma coisa, pessoal, que a gente na sociedade se matar pessoas aqui, não é um desejo que você tem que fazer. Isso você não pode tirar uma vida aqui na... O que é que vai acontecer, pessoal? Ou alguém vai matar você, ou você vai ser preso.
tá? Então, são os desejos, coisas que aparecem na nossa consciência que não são cabíveis na nossa realidade, tá? Eu estou falando só dessa de morte para você ver a complexidade das coisas que aparecem na nossa mente, tá, pessoal? Um impulso, desejos também, coisas, desejo aí totalmente maligno, tá, sabe, pessoal? Que a gente não pode. Então, a gente sublima, então, e pega aquela energia para usar para o bem, tá? Porque senão a gente não vai viver em sociedade. Então, a sociedade só pode ser estabelecida, né? Por causa que houve a repreensão das religiões, tá? Mas não era para ter essa repreensão assim, mas aconteceu, o qual depois trouxe também o que Freud falou, o mal-estar da sociedade, tá? O mal-estar de a gente estar vivendo aqui nesse regime que a sociedade está impondo para a gente, tá? Ainda sem o conhecimento, né, superior, as consciências têm dificuldade de lidar com essas energias. E aí tá assim, pessoal, tá? Espero que a gente que é espiritualista melhore a nossa energia, nosso espírito, para a gente ajudar pessoas que estão sofrendo aí, tá? Consciencialmente. Aí ele fala: todos os seres humanos, pelo menos alguma vez na vida, já usaram alguma vez pequeno mecanismo de defesa para proteger a saúde mental. Então, todos já usam. Todo mundo, né? Aí ele fala: esse mecanismo nos protege do perigo. Então, é um sinal de que existe perigo. Mas nem sempre são tão eficazes quanto esperamos. Muitas vezes nós cobrimos nossos ouvidos porque não queremos ouvir a verdade que dói. Isso acaba se transformando em algo real. Então, aquilo que você é a verdade, você não quer ouvir, você não dá ouvido igual a palavra de Deus, pessoal. Aí você vai lá, é igual o pai falando para a criança: não mexa ali. Ela não entende, você não vai explicar porque ali passa uma corrente de 110 volts, se você... Ela não vai... O que ele está falando? A criança não vai entender. Então, a gente é criança para Deus. Deus só fala, diz: não faça isso, faça isso aqui. Então, porque a gente não vai entender a complexidade se a gente não expandir a nossa... A gente não vai entender a complexidade, por que a gente não está fazendo aqui. Por que a gente está proibindo? Por que ele proibiu Adão de não comer a árvore? Entende? A gente que é criança aqui agora, porque não tem conhecimento, é igual a criança pequena, não tem conhecimento. Você não vai explicar, ali passa 110 volts, né? A energia que vem lá da usina vem com força, se você tocar a sua mão, você recebe um choque. A criança não vai entender como é que ela vai. Ela desobedece, o pai vai lá, toca e toma um choque. Aí quando ela aí vai perceber que ela não vai tocar mais, porque ela viu que trouxe uma dor para o corpo dela. Só assim ela aprende. Então, por isso que a gente só está aprendendo, pessoal, passando pelas coisas. A gente é assim, é teimoso, tá, pessoal? É da natureza a gente, porque a gente não tem conhecimento, tá? Então, a Bíblia veio para administrar a nossa consciência. Não faça isso, não faça aquilo. Não, está administrando, tá? Não é para o nosso mal, tá? É uma administração da nossa consciência para que a gente viva bem. Porque Deus quer que a gente viva bem, feliz, tá? Não sofrendo aí. Mas o que é que acontece? Por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. É que diz lá Osés. Deus falou: por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Está faltando conhecimento, pai, tá? Aí, aí ele fala: tem que obedecer, pessoal, tá? Não existe você ver para essa realidade de, eu não quero obedecer nada. Não existe isso, tá? Aqui não, tá?
Quem está fazendo isso aí é o desordem aí, é o que estão fazendo a desordem. Aí ele fala, o que nós negamos nos domina. E aí o mecanismo de defesa acaba nos protegendo da verdade dolorosa. E às vezes esse mecanismo é usado para isso, para dar tempo de a gente trabalhar aquela energia, tá? Às vezes a gente não nega a energia, principalmente a sexual. Então, o mecanismo de defesa usa isso para proteger a gente. Verdade que faz mal ao ego. Então, machuca nosso amor próprio e prejudica o conceito que nós temos de nós mesmos. Então, machuca o conceito que a gente tem, que a gente é um ser divino, tá, pessoal? Que estamos vivendo uma experiência humana. A gente tem uma parte divina, o qual tem muitos que, pela teimosia, têm matado essa essência divina dentro da consciência dele. Então, tem matado Deus dentro dele. Então, se ele se separa de Deus, mata Deus dentro dele, o que é que acontece? Ele se vira um demônio, tá? Ele não tem controle nenhum agora. Agora ele só faz coisas. Nossa, só faz. Então é uma pessoa que está sem controle, tá, pessoal? Eu espero que a sociedade toda não caia nessa situação. Mas eu tô vendo que tá caindo aí, tá, pessoal? Eu tô aqui falando de espírito para ver se melhora alguma consciência aí, tá? Aí ele fala, chegando ao ponto que precisamos aceitar a realidade com clareza, pois se não aceitarmos nem reconhecermos o que está acontecendo conosco, vamos passar a vida enxergando como soberana nitidez nas outras pessoas. Então, é o que eu falei no outro vídeo, né? As pessoas ficam enxergando o erro que está nela nas outras pessoas. Quando você julga, foi por isso que eu falei ontem, pessoal, vocês vocês vão me julgar, pessoal, se eu deslizar aqui, desviar da espírito, você vai me julgar ou vai me ajudar? Lembra que eu falei isso no vídeo que eu gravei aí? Então, por quê, pessoal? É para ver como é que tá esse seu mecanismo de defesa, tá? Se você vai enxergar no outro, o defeito que tem no outro é o seu defeito, porque a outra pessoa é um espelho, tá? Então, quando você enxerga que eu estou falando a verdade, e muitos já escreveram aqui, é porque o quê? Em mim tem verdade e em você tem verdade. Se eu enxergo em você, eu fico acusando você pelo seu erro, é erro que tem em mim. É assim, pessoal, tá? Não tem pra onde correr. Então, quando você sublima isso, o erro tá lá, as coisas, e você fica olhando nos outros, porque você não quer olhar a bagaceira. Então, a psicoterapia é para você olhar para você, tá? Quem vai ser seu espelho ali na terapia? É o psicólogo, terapeuta, o psicanalista, vai ficar ali como um refletor. É tipo você colocar um espelho e ficar olhando para você. Então, mas olhando para que pessoa? Para a consciência. Então, para a consciência, para a alma da pessoa. Você vai ficar olhando o que é que tem lá. Então, quando você está falando, aquilo está saindo da sua alma, está saindo da sua consciência. Então, o terapeuta, o psicólogo tem que fazer coisas que assim ele não está olhando, é o ponto cego dele. O psicólogo tem que falar, ó, isso aí, o que é que isso significa? Para que a pessoa ouça ela. Porque a pessoa não quer ouvir ela, não quer enxergar ela. Então, a gente que trabalha a espiritualidade, a gente está olhando para o nosso autoconhecimento. A gente está analisando o nosso pensamento, as nossas emoções. O que é que a gente está fazendo? Será que se eu falar isso para a pessoa, como é que a pessoa vai se sentir? Entende? Então, eu estou analisando todas essas situações, tá, pessoal? Aí é um espelho, tá? Não tem como fugir.
Aí ele fala: isso ocorre porque a gente detesta nós mesmos e acabamos enxergando no outro perfeitamente e com isso nos transformando em juiz sem empatia com o próximo. É isso que acontece. É isso que acontece com a gente. A gente se torna juiz. Olha aí quantas igrejas aí estão julgando aí pessoas aí. Olha aí. Entende agora? É isso que está acontecendo. Porque são situações reprimidas lá. É sublimação que aconteceu nessas pessoas. Tá? E a gente tem que entender como espiritualista, tá? Então, pessoal, vamos parar aqui. Já é. Nossa, pessoal, eu tento, né? Mas só que eu tento explicar as coisas com mais rapidez, mas você vê que não é fácil, né? Mas vamos parar aqui, que próximo bloco vamos continuar falando mais sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, até a segunda parte, tá?